Mais de 500 jatos, mais de 50 bilhões de dólares em pedidos, e ainda assim, nenhuma companhia aérea tem um avião pelo qual todos estão implorando. Este é o Boeing 777X, o jato mais aguardado, mais atrasado e mais disputado na história da aviação. Imagine só, no verão de 2025, a Emirates deveria estar operando 105 aeronaves 777X. Mas quantas estão operando? 0. Agora, alguns dos CEOs das companhias aéreas mais poderosas do mundo estão fazendo algo que realmente fazem: implorar. Tim Clark da Emirates, Carsten Spohr da Lufthansa, Bader Mohamed Al-Mer do Qatar. Eles não estão apenas esperando, estão negociando, pressionando e fazendo ligações desesperadas para a sede da Boeing em Seattle. Por quê? Porque toda a estratégia de longo curso deles está em jogo. Cada mês de atraso custa a essas aéreas dezenas de milhões. Cada entrega que atrasa gera pressão nas frotas, nos horários e nas reputações. Mas aqui está o que torna essa história fascinante. Num mundo onde as janelas de aeroporto valem mais que ouro, onde os velhos gigantes como o 747 e A380 estão desaparecendo dos céus, o 777X promete ser o único jato capaz de preencher essas enormes lacunas. Pense nisso, um avião grande o suficiente para conquistar as rotas mais movimentadas do mundo, eficiente o bastante para torná-las lucrativas e flexível o suficiente para caber onde nenhum avião quadrimotor jamais coube. Para algumas companhias aéreas, isso é literalmente a diferença entre dominar certos mercados ou ver os rivais levarem o prêmio. Mas aqui está o detalhe que torna essa história tão envolvente. Depois de anos de promessas, o 777X continua no chão. Atrasos, barreiras de certificação, desafios técnicos assombrando cada passo. Ainda assim, as companhias aéreas se recusam a desistir. Estão redobrando seus esforços, remodelando suas frotas e apostando o futuro em especificações e planilhas ao invés de desempenho comprovado. O que faria as empresas mais avessas a riscos e focadas em números do planeta fazerem uma aposta dessas? Porque as companhias aéreas estão desesperadas por um jato que nem podem tocar. Congestionamento nos hubs, receita perdida, bilhões em jogo. Os riscos nunca foram tão grandes e o relógio está correndo. Era para ser a história definitiva do retorno da Boeing. O 777X, revelado como o bimotor mais avançado do mundo, previsto para entrar em serviço em 2020 e redefinir a aviação de longa distância. As companhias aéreas se alinharam, carteiras abertas. Somente a Emirates encomendou mais de 200, Lufthansa, Qatar, Singapore, ANA. A lista continua crescendo. Bilhões de dólares e o futuro das frotas globais dependiam da promessa da Boeing, mas a realidade foi dura. Primeiro, vieram os atrasos no cronograma, 12 meses, depois 2 anos, depois mais. Uma pandemia, caos na cadeia de suprimentos, revisões de software, até uma explosão de porta durante os testes. Tudo somando uma data de entrega que agora está em 2026, com alguns internos sussurrando que pode ir ainda mais longe. Enquanto isso, protótipos brilhantes do 777X juntam poeira em hangares de armazenamento, suas asas dobradas como pássaros dormindo esperando o amanhecer. Para os clientes de lançamento, a paciência está se esgotando. A Lufthansa, que deveria ser a primeira a voar passageiros, teve que lidar com 747s envelhecidos e correr para manter sua rede competitiva. Mas quem virou o rosto da frustração das companhias aéreas foi Tim Clark, da Emirates, chamando a Boeing publicamente, avisando que todo o plano de crescimento da sua companhia está em jogo se as entregas se atrasarem novamente. Pense nisso. A companhia aérea internacional mais movimentada do mundo, forçada a esticar a vida útil de seus antigos 777, tudo porque a próxima geração está presa no limbo. Não se trata apenas de orgulho ou prestígio. Cada prazo perdido significa milhões perdidos em custos operacionais, atualizações de frota adiadas e oportunidades perdidas nos mercados premium.
A pressão aumenta não só para os CEOs das companhias aéreas, mas para a própria Boeing, já abalada por crises passadas e agora enfrentando chamadas diárias de parceiros desesperados para saber quando seus aviões finalmente chegarão. Então, aqui está o verdadeiro mistério. Por que essas companhias aéreas ainda insistem? Por que não desistiram, como se esperaria com qualquer outro produto atrasado? O que há no 777X que faz elas apostarem o futuro em um jato que ainda está na espera? Vamos desvendar a pele do 777X e entender por que as companhias aéreas estão tão obcecadas por essa máquina, não apenas como um substituto, mas como uma revolução. Comece pelas asas, uma envergadura enorme de 235 pés, feita de compósitos de carbono mais longa do que a do 747 e diferente de qualquer coisa no mercado. Mas aqui está a novidade. Graças às pontas de asa dobráveis, o 777X cabe nos mesmos portões de aeroporto dos seus predecessores. É uma façanha de engenharia digna da ficção científica, permitindo que as companhias aéreas tenham mais sustentação e eficiência em cada voo sem forçar os aeroportos a redesenharem seus projetos. Sob as asas, os motores GE9X são monstros por si só. São os maiores motores a jato já montados em uma aeronave comercial, com cada ventilador com o diâmetro do fuselagem de 1737. Não se trata apenas de força bruta. O GE9X oferece 10% melhor eficiência de combustível do que seu lendário antecessor GE90, com materiais de ponta como compósitos cerâmicos e uma relação de pressão que o colocaria numa liga própria. Isso significa menor consumo de combustível, menores emissões e custos de manutenção mais baixos, uma combinação que deixa os contadores das companhias aéreas tão felizes quanto os pilotos. Agora, capacidade é rei nos céus mais movimentados do mundo, e aqui o 777X muda o jogo. O 777-9 acomoda até 426 passageiros em configurações típicas, superando confortavelmente os 369 do Airbus A350-1000. Seu compartimento de carga engole 8% a mais do que o 777-300ER, dando uma vantagem de receita para as companhias aéreas em cada voo. E com alcance de até 8.700 milhas náuticas, o 777X pode voar de Dubai a Los Angeles ou de Singapura a Londres sem escalas, tudo enquanto queima menos combustível e carrega mais pessoas do que os jumbos de 4 motores que substitui. Mas o que realmente diferencia o 777X é sua capacidade de combinar tamanho, eficiência e flexibilidade. O A380 e o 747 carregam mais, mas com um custo por assento pesado e flexibilidade limitada nas rotas. O A350-1000 é eficiente, mas não alcança a pura capacidade ou volume de carga do 777X. A Boeing acertou em cheio. Escala gigante, economia de 2 motores e compatibilidade com aeroportos em um só pacote. Para as companhias aéreas enfrentando hubs congestionados, limitações de slots e o fim da era dos jumbos, o 777X não é apenas uma atualização, é o único jeito de vencer a próxima década de voos de longa distância. Aqui vai uma pergunta para você. O que é mais valioso que ouro no mundo da aviação? Slots em aeroportos. Vamos falar sobre uma das realidades mais cruéis da aviação moderna. Alguns dos aeroportos mais lucrativos do mundo estão superlotados. Heathrow, Dubai, Changi, esses não são só aeroportos, são campos de batalha onde companhias aéreas lutam por cada slot de decolagem e pouso. Adicionar mais voos? Esquece, as programações estão no limite e a única forma de crescer é tirar mais valor dos mesmos slots preciosos. Agora imagine que você está comandando a Emirates ou a Singapore Airlines. Você opera em rotas como Dubai para Londres ou Singapura para Sydney, rotas onde a demanda é altíssima, mas o aeroporto simplesmente não pode te dar outro slot, não importa quanto você esteja disposto a pagar. A solução antiga era jogar um gigante de 4 motores como o A380 ou o 747 no problema, mas essas aeronaves estão desaparecendo e a economia por trás delas está sumindo rápido. Entra o 777X. Com capacidade para até 426 passageiros e um porão enorme para carga. Ele permite que as companhias aéreas apostem mais em cada movimento, mais assentos, mais carga, mais receita por slot.
E o mais importante, ele faz tudo queimando menos combustível e custando menos para operar do que os jumbos que substitui. O 777X não é só sobre tamanho, é sobre eficiência cirúrgica. Aquelas pontas das asas dobráveis significam que ele cabe em qualquer portão padrão, então as companhias aéreas não precisam implorar por acomodações especiais nos aeroportos. É um jato projetado para prosperar no congestionamento, não é só para sobreviver nele. Isso não é teoria. Para companhias como a Emirates, o 777X é a única forma de continuar crescendo em rotas onde a expansão aeroportuária é só fantasia e a concorrência é feroz. É uma tábua de salvação para os planejadores forçados a aposentar os A380 e 747, mas desesperados para não regredir em capacidade ou lucros. Num mundo onde um único slot pode valer milhões, o 777X transforma um gargalo numa oportunidade. Este é o momento para o qual as companhias aéreas têm se preparado e temido. Os gigantes que antes dominavam os céus estão sendo gradualmente aposentados. O 747, o A380, até mesmo o veterano 777-300ER. Por décadas, essas aeronaves definiram as viagens de longa distância, oferecendo capacidade e alcance incomparáveis. Mas na década de 2020, sua economia já não compete eficazmente. Custos de combustível em alta, preocupações ambientais, custos crescentes de manutenção. Operá-los tornou-se um desafio financeiro que poucas companhias conseguem justificar. Então, o que preenche o vazio deixado pela aposentadoria dos quadrijatos e dos modelos antigos de fuselagem larga? O 777X é mais que um substituto, é uma linha de vida crítica. Importante, o 777X consome cerca de 10% menos combustível por assento comparado aos modelos anteriores do 777, graças aos novos motores GE9X, asas compostas avançadas e aerodinâmica aprimorada. Aqui está a dura realidade. Aposentar um 747 ou A380 sem um sucessor adequado pode significar capacidade reduzida em algumas das rotas globais mais movimentadas, impactando receita e presença no mercado. Voar com fuselagens largas mais antigas e menos eficientes traz custos de manutenção crescentes, maiores emissões de CO2 e maiores riscos operacionais. Em uma era onde cada custo importa, as companhias aéreas precisam modernizar suas frotas. Ciclos de substituição de frotas são implacáveis. As companhias não podem esperar ou reduzir sem perder força na rede. O 777X apresenta um caminho viável para as companhias manterem e até crescerem rotas de longa distância enquanto gerenciam custos e emissões. Não é nostalgia que impulsiona a demanda. É a realidade prática de que, para as maiores companhias do mundo, o 777X pode determinar quem lidera a próxima era da aviação global e quem fica para trás. A batalha pelos céus não é mais só sobre motores ou alcance, é sobre quem consegue conquistar os passageiros mais valiosos do mundo. No mundo pós-pandemia, a classe executiva e a econômica premium se tornaram a base dos lucros das companhias aéreas. Esqueça as cabines apertadas dos anos 90. As estratégias atuais para voos longos são focadas em conforto, privacidade e luxo. É aí que o 777X faz a diferença. Sua fuselagem extra larga, 4 polegadas mais larga que a do seu antecessor, oferece às companhias aéreas uma tela em branco para inovação nas cabines. Imagine entrar num jato onde a classe executiva não é só um assento, mas uma suíte privativa. Um mini quarto de hotel a 35 mil pés de altura. A Emirates aposta alto com uma nova geração de classe executiva com suítes fechadas, completas com portas de correr. O conceito de cabine Alegres da Lufthansa vai voar no 777X, oferecendo acesso direto ao corredor para cada passageiro da classe executiva, verdadeiras camas, que ficam totalmente reclinadas e várias opções de econômica premium, que deixam a linha entre executiva e econômica ainda mais tênue. A Qatar Airways vai além na opulência. Uma nova cabine de primeira classe para rotas super premium e um novo assento K-Suite Next Gen para os passageiros da classe executiva. O piso mais largo do 777X permite às companhias aéreas oferecer configurações 1-2-1 sem tirar espaço da econômica ou compactar uma configuração mais densa para rotas ultra premium. Até os banheiros estão passando por melhorias, maiores, melhor ventilados e mais privados do que nunca.
Mas isso é mais do que luxo, é sobre maximizar a receita por metro quadrado. No único voo Dubai-Londres, uma cabine cheia de classe executiva pode gerar mais receita que toda a metade traseira do avião. As companhias aéreas sabem disso, e o 777X é sua nova arma, permitindo colocar mais assentos de alta rentabilidade que qualquer concorrente, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência top que faz os viajantes mais frequentes do mundo voltarem sempre. Então, da próxima vez que você vir uma imagem do interior do 777X, lembre-se, você está vendo a linha da frente de uma corrida armamentista global. Para as companhias aéreas, vencer a guerra das cabines não é só algo bom de ter. É questão de sobrevivência. Se você quer entender o drama de alta aposta por trás do 777X, basta olhar para as companhias aéreas na frente da fila. Comece pela Emirates, a campeã indiscutível da estratégia Mega Hub e a maior cliente do 777X no planeta. Com mais de 200 jatos encomendados, a Emirates está remodelando todo o seu futuro de longo curso em torno desta aeronave. Para eles, o 777X não é apenas mais um avião, é a espinha dorsal do crescimento de Dubai, a chave para manter seu status global de superconector. Cada atraso força a Emirates a manter seus antigos 777-300ER voando e a apostar em manutenção cara dos A380, um plano insustentável como o CEO Tim Clark deixou claro em seus apelos públicos para a Boeing entregar ou enfrentar consequências graves. A seguir, Lufthansa. Como cliente oficial de lançamento, a Lufthansa apostou suas ambições globais em ser a primeira a operar o 777X em serviço comercial. O gigante alemão aposta no jato para modernizar sua frota, reduzir emissões por assento e competir de igual para igual com as companhias do Golfo nas rotas principais de Frankfurt para a Ásia. Enquanto isso, a Qatar Airways usa o 777X tanto como uma ferramenta estratégica quanto uma carta de negociação. Com quase 100 jatos encomendados, a Qatar está se posicionando para máxima flexibilidade, pronta para aumentar a capacidade em seu hub de Doha ou usar seu livro de pedidos para pressionar a Boeing por prioridade e compensação. É um risco calculado, mas um que a liderança da Qatar é famosa por jogar até o fim. Na Ásia-Pacífico, companhias como ANA e Singapore Airlines enfrentam pressões diferentes, com rivais regionais crescendo rápido e restrições de slots apertando em Changi e Haneda. Essas empresas veem o 777X como seu passaporte para manter a dominância em rotas ultralongas. Para Singapura, o alcance e a eficiência do jato desbloqueiam novas cidades e preservam seu papel de ponte entre continentes. Mas nem toda a companhia aérea está tão animada. Notavelmente ausentes estão as grandes americanas, United, Delta e American. Por quê? Seus modelos multi-hub tornam difícil encher um jato com mais de 400 assentos. Como disse o SVP da United, Patrick Whaley, precisamos de flexibilidade e não apenas de capacidade bruta. Para eles, o A350 e o 787 oferecem uma economia mais adequada para redes fragmentadas. Então, embora os maiores hubs do mundo e as estratégias mais ousadas de companhias aéreas estejam totalmente comprometidas com o 777X, a aposta é altíssima. Cada companhia na fila investiu bilhões em planos de frota, fez apostas públicas no próximo movimento da Boeing e agora espera, às vezes impacientemente, para que o futuro finalmente decole. É uma corrida global, mas nem todo mundo corre na mesma velocidade. Aqui está a verdade desconfortável no centro da história do 777X. Nenhum passageiro jamais embarcou em um para um voo programado. Apesar do grande alarde, dos bilhões em pedidos e dos planos de frota futuros baseados em imagens renderizadas brilhantes, o 777X permanece uma promessa não comprovada. Os riscos são monumentais. A certificação tem sido um alvo em movimento, adiada de 2020 para 2026 e talvez além. Cada atraso traz um novo escrutínio. Falhas de software, ajustes estruturais e problemas iniciais nos motores gigantes GE9X. A Boeing tem dezenas de fuselagens estacionadas no deserto, esperando por uma luz verde que parece sempre estar fora de alcance. Até que o jato seja certificado e opere rotas diárias, ninguém realmente sabe como ele vai funcionar no mundo real. Como os sistemas vão resistir, como os motores vão se comportar após milhares de ciclos.
como a economia da aeronave se comparará ao A350 ou ao 787. Para as companhias aéreas, isso é a definição de uma aposta de alto risco. Emirates, Lufthansa, Qatar, ANA, todas comprometeram bilhões, remodelando suas redes em torno de um avião que ainda não podem voar. Se o 777X entregar tudo o que a Boeing prometeu, capacidade, eficiência, flexibilidade, ele vai consolidar o domínio global da empresa por uma geração. Mas, se não cumprir, as consequências podem ser brutais: jatos no chão, baixas financeiras e perda de participação de mercado enquanto concorrentes atraem passageiros premium. A própria reputação da Boeing está em jogo. Depois da crise do MAX, a empresa não pode se dar ao luxo de outro erro de destaque. O 777X é mais que um produto, é um teste de confiança, tanto para as companhias aéreas, quanto para uma indústria ainda cicatrizando as marcas de falhas passadas. Então, essa aposta vai valer a pena? Ou o 777X pode se tornar o elefante branco mais caro da história da aviação? Essa é a questão pairando sobre cada pedido, cada entrega atrasada e cada noite sem sono em salas de reunião de Dubai a Frankfurt. E é uma questão que toda a indústria acompanha com respiração suspensa. Pedidos recordes, anos de frustração e um salto de fé maior do que qualquer outro na história recente da aviação. O 777X não é apenas um novo avião, é um ato de equilíbrio, com as companhias aéreas mais poderosas do mundo apostando bilhões em uma máquina que, por enquanto, ainda vive em hangares de teste e slides no PowerPoint. Emirates, Lufthansa, Qatar, Singapura, todas colocaram seus futuros de longo curso em jogo. A indústria enfrenta um cruzamento que acontece uma vez a cada geração, presa entre a promessa de capacidade e eficiência incomparáveis e a realidade de atrasos implacáveis e incerteza na certificação. A cada mês que o 777X permanece no chão, é um novo teste de paciência, outro risco para redes, receita e reputação. Mas para essas companhias, a alternativa é ainda mais arriscada: ficar para trás na corrida armamentista pela dominância global, ceder mercados premium ou voar com jatos obsoletos na próxima década. Então, aqui está a pergunta que vai definir o próximo capítulo da aviação. Será essa aposta ousada, o nascimento de uma nova era dourada ou a criação de um oásis ilusório e caro? Se você estivesse no lugar do CEO, dobraria a aposta no 777X ou protegeria suas jogadas com rivais comprovados? Arriscaria o futuro da sua companhia para tentar chegar ao topo ou jogaria seguro e veria os concorrentes dispararem na frente? A resposta pode moldar o próximo capítulo da aviação global, triunfo ou lição de cautela. De qualquer forma, os olhos do mundo estão fixos no 777X e o relógio está correndo. O que você acha? O 777X vai revolucionar a aviação ou vai acabar sendo a lição mais cara de paciência da indústria? Me conte o que pensa nos comentários abaixo.